eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Soberano Deus, maravilhoso, magnífico e eterno Pai, obrigado por poder pregar a Tua palavra, ouvir a Tua voz, que possamos recebê-la do jeito que está nas Sagradas Escrituras, Pai, com mansidão, porque é ela que pode nos salvar, Pai. Possamos ter esse entendimento, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, porque com isso, se eu recebê-la, ela aqui, de acordo com a Tua palavra, outras vidas serão beneficiadas. E esse é o propósito da Tua igreja na face da terra, que seja assim não somente aqui, mas em todos os lugares nesta noite que estão pregando a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Nós estamos cansados de saber que a morte entrou por causa do pecado, desobediência. Depois da primeira desobediência, a morte começou a reinar na face da terra, porque o Senhor disse que iria morrer. Então teve a morte espiritual, Romanos 3, 23, todos pecaram e todos estão destituídos da glória, da vida de Deus. Depois do pecado, o homem perdeu a vida de Deus. A eternidade para morar com Deus acabou. O homem se separou de Deus depois do primeiro pecado. Morreu espiritualmente, sem a presença do Senhor. Amém? E também disse que certamente toda a humanidade morreria, uma ordem divina. Então a morte entrou devido à punição por causa do pecado. Foi uma punição de Deus por causa do pecado. Quando nós falamos de morte, o oposto de morte é vida. Amém? O oposto da morte é a vida. Fomos criados para não morrer. Depois da primeira desobediência, a Bíblia diz que todos nós passamos a morrer. Por isso que todos pecaram, isso está em Romanos 5, 12. Amém? O medo da morte revela que eu recebo ela como uma punição. Como uma punição. E foi uma punição. Então eu, sem entendimento de Deus, sem saber de nada de Deus, eu temo a morte, porque eu vejo ela como uma punição, mas o texto bíblico garante que ela só existe por causa da desobediência, por causa do pecado, não era para ela existir. E a Bíblia diz que basta, é uma ordem divina, não tem como ir contra Deus. A Bíblia diz que Deus é onipotente, a Bíblia diz que Deus é onisciente, a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus é todo poderoso, não tem nada que consiga parar Deus. Deus é onipresente, Deus está presente vendo todas as maldades do ser humano. Deus vê a negligência, Deus vê as más intenções, Deus vê a malícia, Deus vê a negligência dos homens, Deus contempla tudo. Deus vê quando o homem está mentindo, está acrescentando ou está tirando, porque Ele é onisciente. Ele conhece tudo que se passa dentro de nós, Ele conhece tudo que vai acontecer amanhã. Não tem nada, desde a eternidade Deus já sabia o que estaria acontecendo. Bem, porque Ele não era e nem pensou em ser, Ele sempre foi, e Ele é todo poderoso e não tem poder na face da terra que consiga parar a ação de Deus. Amém? Não tem. Ele sabia de tudo isso, o homem não. Ele sabe de todas as coisas, o homem não. O nosso Deus é plenamente perfeito em sabedoria, Ele é plenamente perfeito em amor, Ele é perfeitamente pleno em justiça. Amém?
Ele é todo magnífico. Não tem como descrever Deus só através das Escrituras. Ele é perfeito em tudo. E o perfeito veio tirar a corrupção, tirar aquilo que separa o homem de Deus. Amém? O oposto da morte, que é uma punição que veio dele, é a vida. Ele que deu a vida eterna. Mas o homem, devido à desobediência, perdeu essa vida. Amém? Em Eclesiastes diz que não tem arma, não tem como, o homem não tem como reter o espírito dele. O espírito dele vai sair dele. Não tem como. Eclesiastes 8:8 diz que o homem não tem como reter o espírito dele. Não tem. Vai sair dele. E a Bíblia diz em Eclesiastes também no mesmo versículo que ninguém tem como deter, impedir que a morte leve-o. Não tem. A morte chegou para você e para mim, não tem. A Bíblia diz assim naquele mesmo texto: não tem arma nessa peleja. Não tem. Não tem, o homem não tem arma contra a morte. Quando ela chega para levar, já era. Amém? E nós lemos em Salmos também que o nosso Deus, em juízo, ele deixa o mundo cheio de medo, apavorados. Nós lemos aqui em Salmos, que é ele que faz isso. Os homens, o mundo todo está gritando: não temos cura. Não temos. Está todo mundo apavorado. Só que a luz do Evangelho, que traz luz para nós, para ter a certeza, a convicção que o amanhã é incerto. A luz do Evangelho me capacita a enxergar assim. Eu tenho certeza que eu não sei o dia da manhã. O homem não. O homem está apavorado porque esse coronavírus é algo eminente, está aí. Está vivo para todo mundo ver que está levando vidas. Então o homem se apavora porque a morte está bem se aproximando dele. Mas ele é cego, não consegue enxergar que essa morte está presente todos os dias. Todos os dias. Ele não consegue enxergar. Por isso que se apavora. Amém? Tomar os devidos cuidados, sim. Quem acredita que se eu acredito que isso é o juízo de Deus, se eu acredito que isso é o juízo de Deus, até se eu negligenciar esse juízo, eu estou negligenciando Deus e desrespeitando Ele. Porque eu não posso ignorar o juízo de Deus e tratar o juízo de Deus como se não fosse nada. Tem vidas sendo ceifadas, e Deus não se agrada na morte do ímpio. Então, se eu negligenciar alguém que não tem Jesus, brincar com o que está acontecendo, eu sou um profano também. Eu tenho que levar a sério tudo que Deus faz. Deus que está no controle, permitindo tudo. Eu tenho que respeitar a ação de Deus, eu tenho que respeitar o sofrimento da humanidade. Eu tenho que respeitar, porque Ele respeita. Eu também tenho que respeitar. Só que eu tenho outra mente, porque eu tenho Jesus. É diferente, graças a Deus. Amém? Então eles não têm esse conhecimento que está sendo passado aqui. A maioria não tem, que não tem arma contra a morte quando ela chega. Não tem. O homem está ordenado a morrer uma vez. Depois disso, o juízo. Mas o homem acha, na cegueira espiritual, que nem vai morrer. Mas vai e não tem idade. Amém? Então, em nome de Jesus, é algo que nós vamos ter que enfrentar. É algo que toda a humanidade vai ter que enfrentar, cedo ou mais tarde, amém? Então, e o mundo está desesperado, pensando que já chegou. Não já chegou. Isso não é um fim. Tem data de validade. Quem tiver que ir, vai. Porque não tem arma nessa peleja, está sendo provado. Se tiver que ir, vai. Porque não tem arma. Amém? Não podia estar aqui, agora pode. Não tem arma. Amém?
O homem, cada um fala uma coisa, ó, tá todo mundo, o homem está confuso, a sabedoria, ele confunde a sabedoria desse mundo, isso parece maluco, ninguém sabe o que diz, porque não tem Deus, não tem, pô, não tem a visão terrena, é diferente da visão de cima, amém? Amém ou não amém? O homem teme a morte, o homem teme ficar doente, o homem teme, o homem é medroso, está escravizado. Hebreus diz que é uma escravidão que é inerente ao homem devido à morte, toda hora está batendo na sua porta, ele teme isso. A Bíblia diz que essa servidão é o diabo que coloca. Quem influencia as pessoas que influencia e age nesse sentimento? Nós estamos falando de sentimento, irmão. Sentimento não brota do cabelo, sentimento brota do homem interior, é no invisível, amém? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Sentimento corrupto, sentimento sem a eternidade, está sem a vida eterna, amém? Não tem a vida eterna, por isso que até o negligenciar e achar que não é nada, que é bobagem, nem ligar para as pessoas que estão morrendo, é falta da vida de cima também, mas ninguém vai fugir, ninguém tem arma, o homem não tem arma nessa peleja, ela chegou para levar com ordem divina, ninguém segura, amém? Ninguém segura. Então vamos sair também do engano. Isso aqui é para glorificar Jesus, o propósito é glorificar o Senhor Jesus. Então todo mundo sai do engano que se eu conseguir passar por essa, se eu conseguir passar por outra, se vir coisas que possa me levar à morte, situações que me levem à morte, mas não aconteceu, a única causa é que Deus me manteve vivo, o homem não foi o homem, Deus me manteve vivo, porque o homem não tem arma nessa peleja, ele é um instrumento de Deus, mas quem manteve vivo foi Deus, porque a Bíblia diz que não o glorificaram como Deus, eu tenho um texto em Romanos que diz que não o glorificaram como Deus. Quando eu falo que houve outra causa que me manteve vivo, eu não estou glorificando ele como Deus. Se não tivesse socorrido rápido, morria. Que mentira! Quantas pessoas são socorridas rapidinho e não chegam nem no hospital e morrem? Deus não permitiu. Que médico excelente! O médico é bom num campo terreno, mas se não fosse Deus, não tem médico bom. É Deus que está no controle de tudo, Ele é onisciente. Passei mal, seja lá quem passar mal, seja o que estiver ocorrendo, a Bíblia diz que Ele é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então todos vamos passar por isso, mas em nome de Jesus, que o meu sentimento seja outro. Que sentimento, quem vai escutar a mensagem, que o sentimento, vou passar por isso sim, mas que sentimento seja outro, não mais como uma punição, não mais como uma punição. Quando há punição é porque o pecado permanece, mas chegou aquele que tira o pecado do mundo. Chegou aquele que tira o pecado do mundo, e aonde ele tira o pecado, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu creio em Jesus, a ira de Deus, a punição sai de cima da minha vida, e a Bíblia diz que quem está em Cristo agora,
A Bíblia diz que nós não fomos destinados para a ira, mas pela possessão de Deus. Acabou a punição, em Cristo acaba a punição, irmão. Tem que mudar o sentimento. Quando vem outra vida, significa outros sentimentos dentro de nós. É outra vida, a tua velha vida, a vida velha de todo aquele que crê, ela dá lugar à nova vida, uma vida que vem de cima. São sentimentos também, novos sentimentos gerados em nós, novos objetivos, novos desejos. Agora existe uma confiança plena na eternidade. Amém, irmão? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, é isso que acontece com todo aquele que crê. Morte eterna não é mais uma punição, significa passar dessa vida para outra, significa agora vida eterna, não morte eterna, porque a punição acabou. Se há medo, se há inquietação, seja lá, não só por isso, mas por outras coisas que a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas o que tem que fazer? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, seja tudo entregue na mão de Deus, não seja ansioso por coisa alguma, irmão, seja lá o que for que estiver acontecendo, não andeis, porque Deus tem cuidado de vós. A Bíblia diz que o homem ele está se mexendo, ele está correndo, ele está andando, está fazendo. A Bíblia diz que só acontece isso porque Deus sustenta ele, porque nele nós nos movemos e nós existimos. Amém? Fora dele não é o outro homem que te mantém andando, falando, decidindo. Não é Deus. Amém, irmão? Então, o que vinha agora, mas o problema foi sanado, o problema foi resolvido, a morte dá lugar à vida, a morte dá lugar à vida, vamos passar assim, mas agora chegou a outra vida que nós precisávamos, a solução da humanidade chegou, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para a humanidade, aquele que disse, certamente morrereis, o relacionamento acabou, a vida de Deus não existe mais dentro de nós, dos seres humanos, não existe. Aí o que acontece? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, deu um presente, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, Ele deu, então a Bíblia diz que Jesus, Ele se revela como Consolador, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, tudo foi criado nele, por Ele e para Ele, e sem Ele nada existiria. Jesus, a Bíblia diz que Ele operou para nós, nos deu uma salvação eterna. Eu senti a punição, significa que o meu sentimento revela um sentimento que acabou, que já era. Aí Jesus vem e fala assim, comigo não, porque todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O apóstolo Paulo diz que as leves e momentâneas tribulações desse presente século, não dá para comparar, impossível para comparar com a glória que ainda há de ser revelada. Então as coisas mudam, meu sentimento muda, meu sentimento de insegurança, sentimento de dúvida, sentimento se não tenho esperança, o que vai acontecer, aí a Bíblia vem falar assim, já aconteceu, eu tomei o domínio de Satanás, que agora é o meu reino, antes o reino da morte, amém? A Bíblia diz que não reina a morte, não pode reinar mais a morte, com Jesus começa a reinar a vida, amém, irmão? E pela vida que Ele nos concede, dá para levar uma vida vitoriosa aqui, diferente dos outros que não têm a presença dEle, amém? A Bíblia diz em Salmo, ó Senhor, em sua presença há abundância de alegrias, amém? Em tua presença há abundância de alegria. O que significa isso, irmão? Olha o sentimento agora,
A Bíblia diz, em sua presença na presença dele, na presença de Deus, a abundância de alegria. É esse o sentimento. É esse o sentimento. Na presença dele, jorra alegria. Não alegria pelo que está acontecendo, não. Mas é um sentimento de paz. De saber que tem alguém que está no controle de todas as coisas. Essa alegria, nada de desespero. E desespero que fica quem não tem ele. Abundância de alegria, porque a Bíblia diz que veio outra vida de cima, que não é dessa terra. Não é. Porque a Bíblia toda, o propósito e a promessa de Deus é a vida eterna. Mais nada. Acabou, não vou ter mais, não vou me divertir mais, não vou mais usufruir do temporal, do passageiro. Ele veio tirar esse sentimento temporal, passageiro, transitório de dentro de nós. Ele veio nos mostrar que tudo passa, os céus e a terra passarão, as suas cobiças, tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os prazeres vão cessar, o amor natural vai cessar, todos os projetos humanos vão passar, só o que não vai passar é a eternidade. Eu tenho que tomar posse, até a morte vai chegar e num piscar de olhos, a morte biológica, porque tem alguém já me esperando do outro lado, porque todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa palavra é de consolo. Jesus falou, é necessário que eu vá para que venha o outro Consolador. O Consolador vai me consolar, que isso aqui não é o fim. O Consolador vai me consolar, sabendo que o transitório vai sempre me falar que isso não é nada, larga isso. Vai sempre me consolar como? Aquilo que eu pensava que não podia fazer, agora eu faço. É um Consolador, que nada me perturba, ele me consola, ele me mantém em paz. Eu viu que ele providenciou tudo. Em momento de desespero, em momento de inquietação, eu tenho alguém que me mantém quieto, que me mantém passivo, que me mantém brando, que me mantém confiante, que me mantém ligado na eternidade. A Bíblia diz assim, irmão, em Mateus, este é o meu filho amado em que eu me comprazo, escutai-o. Amém? Agora preste atenção, este é o meu filho amado em que eu me comprazo, escutai. Há 2000 anos atrás essa voz veio do céu, a voz mais linda de todos os tempos, a voz perfeita, e Pedro vai falar isso, e ele deu a ele glória e honra e majestade, quando veio aquela voz do céu falando, este é o meu filho amado, e deu a ele, quando ele falou isso, este é o meu filho amado, o Deus eterno, todo-poderoso, onipresente, onisciente, está falando assim, olha, está vendo ele? Ele é o meu filho amado em que eu me comprazo, ele é a solução para a tua vida, ele é a solução para a eternidade, eu estou enviando ele, porque quem crê nele tem a vida, quem não crê, não tem a vida, ele é a solução para o teu problema, quem crê nele vai ter outra vida, quem crê nele vai viver o que ele quer. É o filho. O filho disse, é necessário que eu vá, mas está vindo outro, Consolador, para ficar em vocês para sempre. Amém? Para sempre. Não é 20 minutos, não é 20 minutos, é para sempre. Amém? A morte vai chegar, mas tem alguém que até quando eu morrer, está comigo. Porque ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia da salvação de todo aquele que crê. O que significa isso? Não interessa onde eu esteja, não interessa onde eu esteja. Esse Consolador está do meu lado, falando, aqui, estou aqui para te levar. Chegou a tua hora, mas não acabou, estou aqui para te levar para o céu, mas se não for isso, momento de perturbação, ele também está do meu lado, falando, aqui, estou aqui contigo, não te deixe, consola o teu sentimento, consola o teu coração, não te deixe te desesperar, te mantenho em paz.
a terceira pessoa da Trindade. Momentos difíceis, o mundo está separado de Deus, sem a vida de Deus, mas Deus providenciou a salvação, amém? Deus nos deu uma salvação eterna, amém? O homem está em busca de uma salvação temporal, passageiro. Cuidado para não cair desse engano. Não está vendo a hora de Deus te livrar desse problema que está na humanidade. Deus já livrou a gente do problema que está assolando a humanidade, irmão. O problema do verdadeiro cristão já foi resolvido, irmão. Sabe por que não acontece com eles? Porque nós lemos aqui, eles se esquecem de Deus, são ímpios, mas a Bíblia também diz que aquele que crê, que ele justifica o ímpio. Essa palavra é para ímpio também, essa palavra é para quem não conhece a Deus, para ter um conhecimento dele, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a palavra de consolo para nossas vidas. Sobe e crendo que Deus está no controle de todas as coisas, não tem mal na terra que passe do limite que Deus ordenou, não tem. Até a morte que ele estabeleceu, ele deu um tempo para ela e enviou a solução para rechaçar ela, há 2000 anos atrás. É uma solução eterna para nossas vidas e para todo aquele que crê. O homem não tem remédio para mostrar para ele que tem alguém que governa tudo e tem o verdadeiro remédio. Fica firme, crê em Jesus, prega essa verdade para o Senhor, do Senhor, revela que Deus que está no controle de todas as nações, ele amarrou o valente para salvar a humanidade. Essa palavra, quando é pregado, o Satanás, onde que um coração fértil, um coração receptível para receber essa palavra, o maligno não tem como mais tocar nessa pessoa, porque o Filho de Deus se manifestou para desprazer as obras do maligno. Jesus é aquele que destrói toda a vontade da nossa carne, porque antes, como quando os filhos da ira andavam de acordo com nossos pensamentos, nossos desejos, e por natureza, pela corrupção interna, nós éramos filhos da ira, como os outros também. Isso revela o quê? Isso seria revelado como? Como é que é revelado isso? A inquietação, recebendo a morte como punição, uma vida desassossegada, uma vida inquieta, perturbada. Ai meu Deus, o que vai ser amanhã? Mas nós louvamos aqui, quem está em Cristo sabe que tem o amanhã, porque Ele não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Desperta tu que dorme, e Ele te esclarecerá. Jesus, que prossigamos em conhecer o Senhor, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Isso é uma palavra que vem mais conhecimento, e quanto mais eu conheço Jesus, a minha fé aumenta, a confiança aumenta, a certeza da salvação aumenta, porque é de fé em fé. O justo, porque todos injustos, mas em Cristo nos tornamos justos, viverá da fé, que existe alguém mais poderoso do que os homens. Os homens ficam tudo com medo, desesperado, e Deus mostra isso para eles verem que quem criou isso foi o homem. As nações que estão perturbadas, foi o homem que criou, e elas confiam no homem, mas Deus deixa todo mundo desbaratinado, para mostrar que eu sou o Senhor, assim diz Ele.